Otávio Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Seu reinado ficou marcado pela Pax Romana e criou o primeiro programa de previdência pública do mundo. Tibério se converteu em um dos maiores generais de Roma e assentou bases naquilo que seria a fronteira norte do império. Foi em seu reinado que Jesus possivelmente foi crucificado. Calígula. O início de seu reinado ficou marcado pela prosperidade, mas depois começou a agir como um tirano. Seu governo duraria pouco tempo, sendo assassinado pela guarda pretoriana. Cláudio foi o primeiro imperador a ter nascido fora da Península Itálica. Durante seu reinado, as fronteiras do império foram expandidas. Seu governo foi muito excelente na administração e no terreno militar. Nero, no início de seu governo, promoveu jogos às provas atléticas, mas depois começou a agir como um tirano, matando opositores políticos, perseguindo os cristãos. Após golpes de estado de vários governadores, cometeu suicídio. Galba assumiu após o suicídio de Nero. Obteve tanto o reconhecimento do Senado quanto dos pretorianos. Perdeu apoio popular devido à política de austeridade e foi assassinado. Otão assumiu após o assassinato de Galba. Teve e foi derrotado pelas tropas de Vitélio. Cometeu suicídio. Vitelo assumiu após o suicídio de Otão. Seu reinado só duraria 8 meses, sendo derrotado por Vespasiano. Seu governo ficou marcado por uma eficaz administração econômica, obtendo muitos progressos. Tito suspendeu os juízos baseados em traição. Nenhum senador foi morto em seu governo. Foi durante seu reinado que Pompeia foi destruída. Domiciano não possuía política expansionista, sempre fazendo tratados com seus inimigos. Tinha um eficiente programa econômico que o valor da moeda romana, mas era autoritário ao mesmo tempo. Nerva é considerado por historiadores modernos como um governante sábio e moderado. Diminuiu a perseguição a senadores. Trajano foi em seu reinado que o império atingiu sua maior expansão territorial. Também fez programas de obras públicas e políticas sociais. Adriano passou a maior parte de seu reinado viajando pelos territórios do império. Abandonou as políticas expansionistas de Trajano. Construiu grande número de fortificações na Germânia. Antônio Pio deificou seu antecessor. Adriano construiu templos, teatros, mausoléus, promoveu as artes e a ciência e outorgou soldos e honras aos mestres da filosofia. Marco Aurélio, seu reinado ficou marcado por guerras na parte oriental do império contra os partas e na fronteira norte os germanos. Foi o último dos bons 5 imperadores, lembrado como um governante bem-sucedido e culto. Governou junto com Lúcio Vero. Cômodo, quando assumiu o império, estava em relativa paz, mas as intrigas e conspirações políticas o levaram a adotar um estilo mais ditatorial e engrossar o culto à personalidade de caráter divino ao redor de si mesmo. Seu assassinato em 192 marca o fim da dinastia Nerva-Antoniana. Pertinax, ao contrário de Cômodo, compareceu regularmente às reuniões do Senado e viveu menos luxuosamente. Apesar do início de seu governo ser bom, foi assassinado durante um motim 87 dias após a morte de seu antecessor. Didio Juliano foi imperador durante a crise que ficou conhecida como o Ano dos 5 Imperadores. Seu reinado não durou muito, sendo enfrentado por rebeldes insatisfeitos com seu governo. Septimio Severo, suas relações com o Senado nunca foram boas, tendo mandado matar dúzias de senadores e dissolveu a guarda pretoriana e substituía pela sua própria guarda. Mesmo tendo sido um ditador, era popular entre a população pelo fato de ter restabelecido a moral após anos decadentes do governo de Cômodo e a conseguir conter a corrupção. Caracalla ficou famoso pelo edito que leva o seu nome, que decretou que todos os habitantes livres do império, onde quer que viesse, eram cidadãos romanos. Governou com seu irmão Geto, matando. Foi sucedido pelo seu assassino Macrino. Macrino, no início de seu governo, tentou promulgar reformas para trazer instabilidade econômica e política para Roma. Foi derrubado por uma rebelião instigada pela tia de Caracalla. Heliogabalo
começou um reinado caracterizado principalmente por escândalos sexuais e controvérsias religiosas. Substituiu o deus Júpiter do panteão romano pelo deus Heliogábalo. Foi morto aos 18 anos. Alexandre Severo era bem-intencionado, tratou os cristãos de maneira afável, não tinha apoio político e nem militar. Também foi assassinado. Maximio Trácio, quando assumiu, matou os conselheiros imediatos de Alexandre e declarou seu filho César, e deificou sua esposa. Foi assassinado também. Gordiano I foi aclamado imperador. Antísdro foi reconhecido pelo Senado. Cometeu suicídio quando as tropas de Capeliano chegavam a Roma. Pupiênio, o Senado fez imperador junto com Balbino. Uma multidão de plebeus se reuniu exigindo que parentes dos falecidos imperadores fossem eleitos. Pupiênio e Balbino não viram outra alternativa a não ser declarar Gordiano III como imperador. Gordiano III, seu reinado é descrito como positivo. Morreu em batalha, sendo sucedido por Felipe o Árabe. Em seu reinado, Roma celebrou o milênio, criou festividades, tinha fama de ser simpático aos cristãos, tendo até a história dele ter se convertido. Morreu traído na Batalha de Verona. Décio, vendo o poder crescente dos cristãos, começou a persegui-los, reforçou a construção de novos templos e ofereceu sacrifícios. Lutou contra os godos. Foi o primeiro imperador a ser morto por um bárbaro. Treboniano Galo teve que suportar usurpações que custaram a sua vida e a vida de seu filho. Emiliano sucedeu Treboniano, também foi assassinado pela sua guarda. Valeriano dividiu a defesa militar do império com seu filho. Foi capturado pelo Império Sassânida, tendo a história dele ter sido esfolado vivo. Galiano, seu reinado foi misto, obteve tanto vitórias como derrotas. Foi assassinado. Cláudio II construiu muralhas e incentivou o culto monoteísta ao deus Sol para se opor ao cristianismo, e procurou restaurar o prestígio da monarquia. Morreu de peste. Quintilo teve um curto reinado, teve que enfrentar repetidas invasões de tribos germânicas que tentavam cruzar o rio Danúbio. Aureliano derrotou os alanos, também derrotou os vândalos sarmatas, e Carpus restaurou a fronteira oriental do império. Morreu possivelmente envenenado por sua esposa. Tácito deificou Aureliano e executou envolvidos em seu assassinato. Contratou os írulos e Mutidas para invadir o império assássida. Morreu assassinado. Floriano era irmão de Tácito, reinou só por 88 dias, sendo assassinado. Probo reinou só por pouco tempo, sendo assassinado por suas tropas. Marco Aurélio Caro, durante seu reinado, tentou seguir o caminho da restauração do império. Morreu de causas naturais. Carino era irmão de Numeriano, foi assassinado durante a rebelião de Diocleciano. Diocleciano adotou diversas reformas administrativas e econômicas durante seu reinado. Também perseguiu os cristãos. Saiu do poder em 305. Constâncio e Cloro, durante as perseguições aos cristãos, se destacou pela sua humanidade e governou junto com Galério. Constantino o Grande concedeu liberdade de culto aos cristãos, lutou contra francos, alamanos e visigodos, fundou a cidade de Constantinopla, sendo considerado o fundador do Império Bizantino. Constantino II foi co-imperador entre os seus irmãos. Acabou morrendo na fracassada tentativa de invadir a Itália em 340. Constâncio II, durante todo o tempo de seu reinado, Constâncio esteve envolvido em guerras romanos-persianas contra o Shah Sapur II. Juliano Apóstata foi o último imperador pagão do mundo romano, e seu reinado ficou marcado pela pretensão de harmonizar a cultura e a justiça com elementos da antiga religião pagã de Roma. Joviano foi forçado a fazer paz com Sapur II, que foi feito em condições vergonhosas. Valentiniano I desenvolveu eficaz atividade bélica contra os alamanos, os quais ele expulsou da Gália, estabeleceu a paz na Bretanha e sufocou uma revolta dos donatistas. Valente, durante seu governo, enfrentou a rebelião do usurpador Procópio. Morreu na Batalha de Adrianópolis. Teodósio foi o último imperador a governar todo o mundo romano. Após sua morte, o império se dividiu em dois. Honório
Foi em seu reinado que as lutas gladiatoriais foram banidas e que testemunhou o saque de Roma por Alarico. Seu mau governo contribuiu com a queda de Roma. Valentiniano III perdeu a Bretanha e deixou os vândalos se estabelecerem no Império. Petrônio Máximo reinou só por 2 meses. Foi fundamental nos assassinatos de Flávio Aécio e Valentiniano III. Avito reinou em meio às invasões a Roma, morreu assassinado. Majoriano foi o último imperador a tentar restaurar o Império do Ocidente. Líbio Severo foi aclamado imperador após o assassinato de Majoriano. Pouca coisa se sabe sobre seu reinado. Artêmio foi lançado ao trono do Império do Ocidente pelo imperador do Império do Oriente com a missão de restaurar o controle das províncias africanas, mas foi morto. Olibril reinou só por 6 meses, morrendo de edema pulmonar. Glicério foi aclamado imperador após a morte de Olibril. Entregou o poder a Júlio Nepos após uma guerra civil em Ravenna. Júlio Nepos, como imperador, buscou consolidar o que restou do império. Foi assassinado. Rômulo Augusto, de origem bárbara, sucedeu Júlio Nepos. Foi deposto por Odoaco e sua deposição marca o fim do Império Romano, o fim da Idade Antiga e começo da Idade Média.